fala pra gente o teu nome de batismo e o nome artístico. E a tua família, teus pais. Marília Pereira Pinto, meu nome artístico Marília de Dirceu, sou filha de Bernardo Pereira Pinto e Irmandina Pereira Pinto. Então, o meu nome, Marília de Dirceu, nos anos 30, o meu pai, além de ser equilibrista e fazer vários números do Circo Garcia, ele era ensaiador. E ele escrevia, hoje falam sinopse, né? Escrevia os papéis para entregar para os artistas decorarem, né? E ele estava tirando os papéis da peça Tiradentes, onde havia Marília de Dirceu, que era, aliás, Marília, que era noiva de Dirceu, poeta. Aí ele gostou desse nome, Marília de Dirceu. Ele juntou os dois, né? Marília e o Dirceu, botou Marília de Dirceu. E no dia do meu batizado, quando foi do meu registro, o cartório não aceitou Marília de Dirceu Pereira Pinto, não aceitou. Era só Marília Pereira Pinto. Aí meu pai insistiu muito, já que naquela época, né? Então põe Marília Pereira Pinto. O que aconteceu? A primeira vez que eu entrei no Picadeiro, aos 10 anos, aí o meu pai falou, o teu nome artístico vai ser Marília de Dirceu. Por isso eu tenho o nome de Marília de Dirceu, que a Verônica adora esse nome de artístico meu. Marília de Dirceu. Marília, como foi teu pai, como teus pais entraram no circo? O meu pai entrou, ele tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Ele não era de circo. O meu avô, por parte de pai, ele era comerciante, ele tinha uma fábrica de velas em Olaria, no Rio de Janeiro. E o meu pai já aprendia, já fazia negócio de saltos, de paradas, para as Olimpíadas, coisas de Olimpíadas, não sei se naquela época existia, mas ele fazia isso aí. Quando o Garcia entrou no Rio, ele falou para o amigo dele, você acredita que eu vou trabalhar nesse circo? Eu vou falar para o homem aí, para o dono, que eu sou artista. Você vai fazer o quê, Bernardo? Eu vou fazer parada de mão, eu vou saltar, alguma coisa eu vou fazer. E ele conquistou o seu Garcia. Ele falou com o seu Garcia, ele falou, então pode se apresentar. Aí, quando meu pai foi se arrumar, o meu pai não sabia que todos os artistas, antes de entrar, que está no camarim se arrumando, eles têm que vestir o suspensório, que é o suspensório de elástico, né? Aí o seu Garcia falou, escuta, Bernardo, você que é o Bernardo, você não vai botar o suspensório? Aí ele pensava que o suspensório era o suspensório daqui. Ele falou, não, hoje eu não vou pôr. Não, mas tem que pôr o suspensório. Aí ele falou, esqueci em casa. Aí o seu Garcia arrumou para ele um suspensório, né? Foi quando ele colocou. Dali em diante ele não saiu mais do Garcia. Não saiu. Se eu não me engano, isso foi nos anos 28, 20, por aí. Ele foi o melhor amigo do Garcia. E o seu Garcia, ele não falava, ele é meu funcionário, ele é meu amigo. Então, meu pai fazia tudo para ele. Tudo que tivesse na altura do meu pai fazia. Meu pai pintava as tabuletas. Ele era tabuleteiro? Também, fazia muito bonitas tabuletas. Meu pai era ator, principalmente fazia os cínicos, todas as peças, era dado a meu pai. Meu pai foi um ótimo equilibrista, não vou falar um grande, mas foi um ótimo equilibrista. Meu pai fez muita, era paradista. Hoje em dia vocês ainda veem no Tiana e em outros lugares, os paradistas, umas cadeiras, uma sobre a outra, era o número que meu pai fazia. Inclusive, o aparelho era igualzinho do meu pai. Então, meu pai fez muitas coisas no circo. E a minha mãe foi uma ótima cantora. A voz dela era escrita, a voz da Dalva de Oliveira. Fazia a segunda parte nos dramas, né? E era partner do meu pai, no equilíbrio, número de facas. Meu pai era atirador de facas e minha mãe era partner dele. Fazia um número de equilíbrio, onde a minha mãe segurava a escada nos dentes para o meu pai subir, equilibrando, como hoje o nosso Bruno Edson faz, com aqueles cálices, né? Meu pai fez muita coisa em circo, minha família toda
Inclusive hoje, né? Todos são circenses ainda. Eles ficaram quanto tempo no Circo Garcia? O meu pai ficou 62 anos até falecer. A minha mãe, 62 anos até falecer. Sua mãe chegou um momento que ela era muito Depois, conhecida, né? minha Como ela mãe, era chamada? depois que minha mãe saiu do picadeiro e o meu pai também pela idade, eles foram denominados o avô e a avó do Circo Garcia. Fala com a avó, qualquer pessoa, vai lá, fala com o vô. Então era vô Bernardo e vó Ermandina, que foi dado esse nome pela mãe do Picolino, que foi madrinha da minha mãe. Foi Ermandina o nome dela. Em homenagem Em homenagem, isso, a mãe do seu Rogério. E você, Marília, como você entrou? O que você fez no picadeiro? Olha, os meus pais, eu sempre vou citar sempre isso, né? Porque os meus pais, até hoje, são o meu exemplo eterno. Os meus pais me puseram para estudar. Aos 6 anos de idade, minha mãe me trouxe aqui no Tucuruvi, onde ainda existe o colégio que eu fui internada, Colégio São Paulo da Cruz, das Irmãs Passionistas. Eu saí de lá aos 10 anos. Estudei tudo que eu pude estudar naquele colégio, abençoado, eu estudei. Aos 10 anos eu voltei para o circo. E tem um detalhe muito bonito, que quando a minha mãe podia vir me visitar no internato, passava o bonde ainda em frente ao colégio, e a minha mãe descia daquele bonde com aquele chapeuzinho, com aquele véuzinho assim, com aquela rená aqui, muito chique. A minha mãe foi uma mulher muito chique e era de circo, como muitas pessoas às vezes pensam ao contrário. Minha mãe era finíssima, era chique. E voltando atrás um pouquinho, aí minha mãe levou, saí do colégio, fiz o primário até a admissão. Aí fui pro circo, aí começou, ensina para ela, ensina isso, ensina aquilo. Aí meu pai começou a me ensaiar. Ele inventou, não é que existia esse número, ele inventou um número de uma escada pendurada. Eu tinha 10 anos. Era uma escada pendurada, mas flexível, né? Aí eu entrava, tinha uma mesa muito chique, que meu pai só fazia as coisas muito chique, com uma jarra de água e um copo de água, e um copo. Aí eu vinha, cumprimentava, pegava o copo, colocava a água, tomava um pouquinho para o público ver que era água. Aí eu puxava a escada para perto de mim e começava a subir a escada com o copo na testa, equilibrando, tinha que puxar meu pai, né? Então, eu subia, tudo bem. Por enquanto estava subindo, fazia umas peripécias lá para enganar que ia derrubar. Aí depois chegava lá em cima, cumprimentava o público, né? Aí passava a perna para lá, aí começava eu descer pelos degraus, dentro dos degraus da escada. Ensinado pelo meu pai. Quando eu passava por dentro dos degraus, o copo tinha que bater no degrau para fingir que o copo ia cair. É onde o público gritava, vai cair, né? Até eu chegar embaixo. Chegava embaixo, cumprimentava, tirava o copo. Foi meu primeiro número que eu fiz. Número mais para criança mesmo, né? Depois daí, Verônica, todos os números de chão que você imaginar eu fiz. Eu fiz os pratos, eu rodei os pratos. Eu tinha 22 pratos que eu rodava os pratos. Eu fiz muita coisa mesmo, fiz arame, depois eu fui para a altura. Eu fiz passeio aéreo, aquele que engancha o pé, assim. Depois eu fiz aéreo. Aéreo era um trapézio, que a gente se equilibrava no trapézio sem encostar. Você conhece, fazia assim, ó, e a gente se equilibrava, sentava. Meu professor foi famoso artista Lulu Azevedo. Foi que me ensinou. Eu tive vários professores famosos. Depois me casei, muito cedo, aos 14 anos. Aí foi quando eu saí do Garcia. Aliás, quando a minha primeira filha nasceu. Dentro do Garcia nasceu a minha primeira filha. Aí eu saí do Garcia. Eu casei com Radamés Papi.
da família Scali, foram grandes, famosos saltadores, que o seu Garcia trouxe da Argentina. Eles só trabalhavam em cassinos. Aí o que eles fizeram? Colocaram um circo. Eu sempre, ajudando aqui, ajudando lá, fazia tudo que eu sabia fazer, eu fazia no circo. Aí eles contrataram o Guido Conce, o famoso Guido Conce, que nos trouxe o Globo da Morte para o Brasil. Eu não estava escrita que eu ia fazer Globo. Era meu marido, era o meu cunhado, Armando Dantas, famoso Armando Dantas, e outros que já não estão mais aqui embaixo, meus amigos. Aí meu marido foi ensaiar a bicicleta. Quando meu marido caiu, Verônica, o seu Guido falou, vamos, Radamés, vamos. Não, eu não vou fazer isso não. Chama a Marília que a Marília faz. Chegou em casa e falou, Marília, você tem coragem de subir no Globo da Morte? Eu falei, eu tenho. Eu nunca entrei no Globo da Morte. Ele falou, então você vai, eu sou o Guido, você vai estrear comigo hoje. Eu falei, mas eu não sei andar nem na motocicleta nem na bicicleta. Não, você vai estrear comigo na garupa. E eu entrei na garupa, aquelas máquinas rodando, o seu Guido Conce, foi a primeira estreia minha no Globo. Depois ensaiei bicicleta. Você não andava de bicicleta? Não, não sabia andar de bicicleta, eu tive que aprender, isso foi no Mato Grosso, Campo Grande. Eu aprendi a andar de bicicleta, estreiei a bicicleta, andei muito, nós fazíamos quarteto, ainda era o quarteto. Depois o seu Guido Conce me chamou e falou, Marília, você quer aprender motocicleta? Eu falei, eu quero, seu Guido. Ele falou, só que nós temos que adaptar uma motocicleta, porque você tem a perna muito curta. Porque na hora de apoiar, nós tínhamos que apoiar, né? Aí ele fez a motocicleta, eu ensaiei a motocicleta e estreiei a minha motocicleta. Na época, Verônica, eu fui a mais jovem globista, tinha a Ivonete Aires, mulher, e eu, as únicas que faziam o Globo da Morte. Nós já fazíamos, naquela época, nos anos 50, 7 dentro do Globo da Morte. 7, já era 7. Eram 3 motocicletas, 3 bicicletas e um trapézio no meio com a Marisa Dantas, irmã do Armando Dantas, que fazia motocicleta comigo. Conta pra gente qual é a sensação que você sentia na boca da entrada do Globo da Morte e lá dentro. É uma sensação maravilhosa, Verônica. Posso dizer o seguinte, quando eu subia na moto, que eu dava saída na moto e aquele barulho, eu só pensava assim, como eu sou poderosa, como eu sou poderosa. Eu funcionava a moto e eu seguia isso. Aquela coisa de, a lei da gravidade, a gente vencia isso, entendeu? Muitas pessoas às vezes falavam assim, escuta, não é o globo que gira e as motos ficam paradas? Na época tinha muita gente que pensava assim, mas a sensação nossa é maravilhosa. É uma sensação de poder, de ter conseguido. Não tem medo, se você tiver medo, você não entra no globo. Se fosse o medo, eu não subiria num trapézio e pegava um volante de 80 quilos da minha mão. Tá. Só que fala ainda do Globo da Morte. Do Globo da Morte. Qual é o risco? Porque esse número é um pouco misterioso para a gente. Qual é o grande risco? O risco, vou te falar da bicicleta. A bicicleta é a que mais tem risco de cair. Esse meu amigo Armando Dantas, que rodava comigo, ele se atreveu a passar acima da faixa do globo. Não pode, porque a bicicleta está assim, as motocicletas estão assim. Se você passar acima da faixa, o guidão entra nas malhas. É onde uma motocicleta vem e pega. O risco da bicicleta é esse. E da motocicleta é a mesma coisa, sendo assim. Cada um de nós temos a velocidade marcada para controlar o que vem atrás. Você vê que são 3 ou 4 que estão rodando. Então você tem que ter uma velocidade controlada pelo outro. É igual o carro, você não te atropela, vai e bate um no outro, entendeu? Agora,
Desde que eu fiz o Globo da Morte, eu tinha 17 anos quando eu entrei no Globo. Eu saí aos 30 e poucos anos. Eu assisti 2 desastres. Um com meu cunhado Ramon Scali, em Curvelo, na cidade de Curvelo. Ele foi pego pelo outro companheiro, chocou as motos lá em cima e ele caiu. Ele ficou meses e meses e meses, depois deu fratura no crânio, foi muito feio, foi por um milagre de Santa Rita de Cássia, que era a protetora da cidade. Nós fizemos até procissão quando ele ficou bom, que ele saiu dessa. Esse foi o pior que eu vi, o pior desastre foi esse. E o segundo foi o Armando Dantas, mas foi bicicleta, como eu falei no começo. Ele se atreveu a ir correr mais e passou da cima da faixa. Só que quando ele caiu, quando a bicicleta caiu, nós ficamos rodando até abrir a porta do Globo, nós em cima, tirar ele, fechar e a gente descer, poder descer. Vocês continuaram? Continuamos rodando até tirarem ele de baixo, senão as motos iam pegar ele. Foi o maior acidente? Você viveu Foi. algum acidente de morte Nunca. na vida? Não, graças a Deus não. Eu só tive alegrias enquanto eu entrei no Globo da Morte. E depois o seu Guido Conce ainda inventou um mini globo dentro do Globo da Morte. Como era isso? Era um mini globo, só que era um mini mesmo. E a motocicleta só girava assim, não era assim, era só assim. Era dentro e fora desse mini globo, rodava as motos e rodava as bicicletas também. O número era lindíssimo. Quem ia para o mini globo? Quem tinha coragem de ir para o mini globo? A Marília, chama a Marília. E eu que fazia o mini globo na época. E para você o maior globista foi? Olha, eu não digo assim o maior globista. Na minha época, na minha época, que aprendeu no nosso circo, aprendeu com o meu cunhado Ramon Scali, foi o Charles Torres. Que hoje todos os filhos dele são globistas, excelentes globistas. Hoje fazem 1001 coisa, né? Mas eu estou falando da nossa grandeza nos anos 50. Nós já rodávamos em 7 dentro do Globo. Foi uma trajetória maravilhosa. Era muito bom quando eu saía nas ruas. Ah, meu amor, a menina do Globo, olha a menina do Globo. Pequenininha, né? Fazia sucesso, Maria? Nossa, você nem fala. Eu ganhei muitos presentes. Naquela época jogavam flores no picadeiro, jogavam caixinha com joias de verdade. Jogavam. Você fez vários números, né? E tem de essas risco. particularidades de ter feito o Globo da Morte, que é difícil ter mulheres. E perigoso, né? Foram poucas mulheres perigoso. que fizeram. É. A Ivonete Aires, na época, ela já era bem... Ela foi uma ótima globista, a Ivonete Aires. Ela está viva ainda. A Ivonete Aires foi uma excelente globista, né? E entre os... Eu gostava muito de número de risco. Eu sempre gostei muito de me arriscar ou então alguém me desafiar. A Marília não consegue fazer isso. Não fala isso para mim porque eu vou até o fim e vou conseguir fazer. Do meu jeito, mas eu faço. Qual foi o outro teu número que você coloca como risco, como... Também tem uma história. Nós estávamos no circo Buffalo Bill, do Oswaldo Batista. E ele que nos ensinou a fazer o trapézio, voos. Era eu, meu marido, meu cunhado e tinha um que não era da família, que fazia o portô. Ali nós ensaiamos, já estava bem, estava firme e tudo. Teu marido na época era? Radamés Scali, meu esposo, pai das minhas filhas. E aí o Ramon, quando foi à noite, falou, olha, recebemos um contrato muito bom para um circo, eu não me recordo agora o nome. E nós vamos levar o voos lá. Ah, tudo bem, tá tudo certinho. Faltava 10 dias para a gente ir para esse circo. Aí meu cunhado chegou em casa e falou, uma novidade muito pavorosa. O portô fugiu, que era o nosso portô de voos que ia conosco, né?
quem que vai pro portão agora? Quem não sei o quê, não sei o quê. Eu estava na cozinha, estava meio deitadinha assim, aí escutando eles conversar. Falei, meu Deus, e agora? Eu fazia o volante. Assim, será que a Marília não vai lá e não pega a gente? Eu falei, eu não sei. Fala com ela amanhã cedo. Eu já fiquei... Falei, Aí meu marido falou, ela não vai fazer, ela não aguenta, ela é muito pequenininha. Ele tinha 17 anos. E quando foi no dia seguinte, meu cunhado me chamou e falou, Marília, aconteceu isso, 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 isso. Você tem coragem de subir no portão e pegar uma passagem da gente? Eu falei, tenho. Aí eu fui. Subi, botei as munhequeiras, lá fui eu. Fui eu. E a primeira passagem foi do meu marido. Ele fez um salto de janela. Peguei, pá! Pegou bonitinho, todo mundo aplaudiu, eu toda feliz da vida, né? Porque eu tinha conseguido aquele risco. Aí depois foi meu cunhado, ele pesava 80 quilos. Eu com 17 anos era assim, né? Não era assim. E peguei e fui portô de voos pro resto da vida, até eu sair de lá. Você tem muita força, Marília? Como é que você... Olha, eu não acredito que seja força. Que para pegar uma pancada de 80 quilos no ar, como é o certo, ele vem do trapézio e voa para cá. Eu tenho que estar assim, para eles pegar aqui e eu pegar aqui e jogar depois. A força é essa, é o jeito, o ritmo, tudo que tem, né? Eu acho que não é tanto a força, eu acho que eu acho que é o jeito, eu não sei, nem sei explicar, porque que eu fiz bonitinho, sempre fiz, nunca derrubei ninguém. Teve uma época, nós estávamos fazendo voos e o meu tio Vilmar, entrou no nosso circo. Ele era volante também. Ele foi para cima, eu pegava meu tio. Um belo dia, numa matinê, meu tio veio e me pegou. Aliás, eu peguei ele. Quando ele pegou, que ele foi para voltar, arrebentou uma espia. E o que acontece? Em vez dele voar, dele estar pendurado na minha mão assim, começou a fazer assim, fora da rede. E ele falava, filha, não me derruba, filha, não me solta, filha, não me solta. Eu, tio, pode ficar firme que eu não te solto. E eu segurando ele, me agarrando, que eles me agarravam mais do que eu a eles. Porque eles têm força, né? E mais do que eu. Aqui ninguém sai, né? Até pararem, tirarem, descer ele, aquela coisa toda. Isso foi uma das passagens. Nunca derrubei ninguém. Quanto tempo você fez portô dos voos? Eu fiz dos 17 aos 28. Dos 28. Só com uma trupe ou trocou? Não, a maioria foi com meu marido, né? Minha família, mas sempre entrou. O Rosendo foi um grande voador, não era da nossa família. Depois ele também é dos, não é do Temperânia? Não sei se é do Temperânia, o Rosendo, Farfã, família Farfã. O Rosendo foi meu volante de voos. Porque às vezes, como eu estou fora da área, né? Às vezes eu começo a falar muitas coisas que eu fiz, ainda tem várias pessoas que na minha época ainda estão aí, para assim, poxa, essa mulher aí, nossa, ela fazia isso, ela fazia... Ainda tem como provar, entendeu? Porque tem pessoas que falam, não acredito que a Marília fez tudo isso, mas eu fiz sim. Para você, qual foi o maior trapezista de voos? Olha, Verônica, eu não posso te falar o melhor trapezista. Eu posso, porque tem muitos. Aqui no Brasil são vários. Na época, para mim, eram os Tangará. E dos Tangarás, qual o melhor? Dover Tangará. Dover foi seu segundo Meu marido, meu segundo esposo. Quantos maridos foram? 3. 3. Você está vendo, Verônica? 3 esposos. Mas, só que com o Dover aconteceu o seguinte. O Dover não deixou mais eu entrar no picadeiro. Ele me cortou, a minha arte ele me cortou, ele não deixou. Ele queria só para ele? Não, ele falou que ele era o chefe da casa. Ele me amava um tanto que eu não precisava trabalhar, ele trabalhava por mim. Aquilo me podou muito, né? Porque eu sempre gostei do picadeiro, sempre gostei. De bordar roupa, de fazer roupa, era comigo mesmo. E tinha uma coisa que eu bordava minhas roupas, mas não era eu que estreava. Eu sempre pegava uma artista
uma amiga, eu queria que ela estreasse a minha roupa e eu ia lá na porta da frente assistir, ver como é que ficou o meu bordado. E aí ficou o tempo todo que eu fiquei com o Dover, ele nunca deixou. Você nunca foi portor do Dover? Só uma vez, não do Dover, do Carlão. Carlos que teve esses dias, né? O meu sobrinho, eles faziam o trio, né? E o meu cunhado se machucou, os rins, eles estavam ensaiando, então eu era a madame, porque eu não fazia nada, né? Então eles achavam que eu era uma madame e não fazia nada. O Dover não deixava mesmo, nós morávamos num hotel. E eles estavam ensaiando e os amigos do Dover, os colegas do circo, falavam, escuta, Dover, por que você não põe a sua esposa para trabalhar? Ela é jovem ainda, o que ela faz? Foi o que ela faz? Vocês esperam um pouquinho. Ele foi no nosso hotel, que ficava lá no Rio de Janeiro, ficava em frente do circo, o nosso hotel, ele falou, Mari, fazia 7 anos que eu não subia num portão de voos. Você teria coragem de subir num portão e pegar uma passagem do Carlão? Eu falei, Dover, faz 7 anos que eu não subo, mas eu vou sim. Aí eu fui lá pro circo, me arrumei toda. Eu só vou te falar uma coisa, Verônica. Eu tinha minhas manias, ou de subir na escada, ou de pegar o portô, ou de, sabe, ou sentar no meu portô. Eu tinha uma mania. Então, quando eu comecei a subir na escada, porque geralmente eles sobem assim. Na escadinha? Na escadinha, todo mundo sobe assim. E eu não, eu subia assim, ao contrário. E fazia aquela ponta de pé assim, para subir, olhava, fazia cheio de caras e boca, né? Quando eu comecei a subir, todos eles lá embaixo começaram a aplaudir. Aí, para mim subir no portô e descer, porque o portô é um tipo de um trapézio. Aí eu ficava em pé, primeiro eu dava um galeio para ele balançar, depois eu fazia força de braço, subia, cruzava os pés, ia descendo e sentava. Aí eu começava a balançar, e ali eu comecei, Como você dizia que estava pronta para o volante? Listo. Você tá vai listo? até o fim, até você dizer quando... Está listo? Listo? Pronto. Aí eu balançava, listo. Não batia palma? Não, Nada? só falava, listo. Aí o Carlão veio para minha mão. Ele fez um salto de janela, veio para minha mão. Aí eu fui para a rede. O Dover estava lá embaixo, me abraçou, falou, nunca mais você vai subir num trapézio. E nunca mais eu subi num trapézio. Esse Dover, viu? Essa foi a minha história com Dover Tangará. Eu nem posso falar. Você amou muito esse homem? Amei demais. Amei demais. Tudo que eu quis na minha vida eu tive com ele. Eu era a mulher dos brilhantes. Você tinha brilhante? Eu tinha muito brilhante. Era eu e Dona Carola. Ele comprava brilhante, não é brilhantinho, não. Eu tinha uma folha de brilhante que a Dona Carola mandou fazer para ela e achou muito pequena. Cobria quase o dedo inteiro. Ele comprava e dava para mim. Então, foi uma vida muito linda, né? Mas o destino nos fez também desviar caminhos. E eu me separei dele depois de 16 anos com ele. Mas vivi uma vida de rainha com ele. Tudo que eu queria, ele me dava, tudo. Então tem aqueles entretanto e os finalmente, né? Então chegou no final e você conhece muito bem a história do Dover no final comigo. Meu amigo, eterno amigo, ficou Dover. Dover foi meu amigo até o final dos dias dele. Porque muitas pessoas falam, Marília, agora você já está com idade, o Dover também. Por que vocês não casam? Vocês são solteiros, né? Eu falei, porque esse não é o Dover que eu conheci. Esse é outro Dover. Agora ele é meu amigo e se tornou um grande amigo, porque o amor às vezes vira uma grande amizade. Sabia, Verônica? É verdade. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhas. Todas de... Eu tenho a Lídia, com 66 anos. Tenho a Liliana, com 63 anos. E tenho a minha caçula, com 57 anos. Delas eu tenho os netos, bisnetos e a tataraneta. E algumas continuaram no circo? Todas estão no circo, minhas filhas não. A única neta que eu tenho, aliás, as minhas netas sim. Tem a Adriana que mora no Chile,
que trabalha, ela é secretária de uma grande fábrica, firma que faz lonas, né? Ela trabalha com os golfinhos, ela e o esposo. Elas fazem de tudo. É uma grande secretária de circo, que quando vai aos circos grandes chamam ela especialmente para isso. E continua na área de circo, né? Agora, minha filha é educadora circense, aquela que esteve aqui, que você conheceu, a Liliana. A Liliana, só nessa firma, ela trabalha há 22 anos. Ela já é aposentada, é educadora circense, né? Amanhã mesmo já vai ter um evento feito por ela. É a coisa mais linda. Desde os bordados de roupa, desde a coreografia, desde as músicas, é toda escolhida por ela. Então eu tenho muito orgulho. E tenho a Adriana no Chile, tenho o Christian, que é meu neto, né? Que é casada com a Evelyn, que esteve aqui, que você conheceu, do Circo Kroner, que pegou o equilibrismo do Dalton, que é o pai dele. Dalton Tangará é o pai do Christian, que foi casado com a minha filha. Olha o rolo. O Dalton é irmão do Dovre. Irmão do Dovre, que casou com a minha filha. Teu genro foi teu cunhado. Verdade. Então aí ficou meus netos, né? Que são netos do Dalton, filhos do Dalton, todos artistas. E tem o filho do meu neto, do Christian, que é meu bisneto com 9 anos. Agora não, ele está com 11 anos, mas com os 9 ele já estreou no Globo da Morte, com motocicleta. Então todos seguem a carreira de circo, todos eles. E eu estou essa senhorinha aqui, que alguém me descobriu lá no meu Singapura, que eu sou feliz da vida, que é a Verônica Tamaoki, e me deu o prazer, o grande prazer e a felicidade de me dar esses bordados, de eu buscar lá atrás, né, o que a minha mãe ensinou para mim. Isso é a escola da minha mãe, que depois ela foi bordadeira da Carola, né, do Garcia. Depois que ela saiu do picadeiro, a avó ficou como bordadeira, né. Vamos agora tentar falar, lembrar, trazer o máximo de informação que você tem sobre os bordados, porque a tua família tem, né, tua mãe... A minha mãe era exímia bordadeira. Dona A minha Ermandina Pereira Pinto. A minha mãe sempre bordou as roupas que ela usava. Quando ela saiu do picadeiro, no Garcia, ela começou a tomar conta do guarda-roupa. Então aquele guarda-roupa passava minuciosamente nas mãos da minha mãe. Aqueles chapéus, foram todos feitos pela minha mãe. E o bordado da minha mãe tinha um segredo, que hoje quando eu ensino aqui, as meninas elogiam até. O quê? A minha mãe, ela bordava todo o guarda-roupa da Carola, todo o guarda-roupa, eram várias bailarinas, né? Então ela chamava as meninas e ensinava, o que eu faço aqui, minha mãe ensinava para as bailarinas. O segredo da minha mãe, eu não quero nó embaixo do bordado, é em cima do bordado. Ô vó, mas em cima do bordado, como é que a gente vai fazer? Eu vou ensinar. Aí, bota a lantejola, arremata, agulha embaixo. Não, arremate em cima. Depois que elas terminavam, elas ficavam bravas com a minha mãe, né? Que agora não pode botar nó embaixo. Aí quando terminava o bordado, assim, vira o bordado do avesso, aí mostrava aquela limpeza no bordado, só aqueles pontinhos, você não via um nó, você não via nada. Esse era o segredo do bordado da minha mãe. E isso eu guardei para mim, porque ela que me ensinou. Os pontos, tudo. Não, filha, é assim, não, tem que terminar assim. Número 8, número 4, número 6, número 10, até o tamanho das lantejoulas, ela dizia para mim. Canutilho, vidrilho, as pedras, pedra pequena, pedra isso, pedra tudo, strass que a gente colocava nas roupas. Eram os strass que a gente estragava toda a unha. Fazia assim, tirava, colocava, encaixava, colocava a pedrinha assim. Inclusive as roupas do Tangará, todas eu bordava assim. Então, os bordados é isso. Tem que ter amor, não é bordar de qualquer jeito. Ah, ninguém vai ver mesmo. Não. Tem, porque sempre tem um que vai lá mexer, fala, pô,
essa cor de linha aí, a lantejola essa cor, colocou linha. Então tem esses detalhes, que às vezes eu sou, não é que eu sou rígida em pedir as coisas, foi o que eu aprendi com ela. Mas se não pode, então borda com essa mesmo, não tem problema. Mas as minhas meninas dos céus, as minhas meninas do Sesc, todas eu ensinei nesse formato que minha mãe me ensinou. Que se qualquer pessoa que passar lá, olha, só que aquela professora lá me ensinou assim, assim, assim. Vira o bordado, vira o maiô. Então era assim. Você bordou para muitos artistas? Olha, Verônica, eu bordava assim, eu bordei muito para a mulher do Iosman, a esposa do Iosman, que era que é elefante, né? Que hoje estão na Itália, que é um deles é casado com a sobrinha da Merci. Eu bordei os macacão para ela inteiro. Eu bordei para o Jefferson Regis, que já faleceu também. Eu bordava os paletó dele, todos os paletó eram todos cheios, todo igual esse que tem aí, o verde. Tinha o escamado, né, e tinha com miçanga, todos os paletó. E não precisava abrir paletó, nada. E bordei muito por Padilha, que hoje também toma conta de um grande círculo, os paletó dele, todos eram bordados por mim. Quem vinha, Dona Marília, assim, assim, ou então ideias. Eu tinha muitas ideias, como até hoje eu tenho, graças a Deus. Todo mundo bordava, cada um a sua moda e o seu jeito, certo? Cada um tinha o seu jeito de bordar, mas a maioria das artistas, todos os trailers tinham suas portinhas fechadas, para ninguém ver o que ela estava fazendo, era secret, né? Então, não podia uma ver a roupa da outra, porque copiava. Se alguém visse, uma fulana, aquela do arame, está bordando assim, eu também vou fazer. Qual é o desenho? Assim, assim. Às vezes entrava no picadeiro as duas iguais. E era principalmente mulheres nas bordadeiras? Mulheres. Agora tinha homens também, bordadeiros. Inclusive teve um, Romizeta, meu amigo Romizeta, outro dia ele falou aqui. Que o Romizeta, lembra que ele falou? Ele falou, Verônica, eu tenho orgulho de ter aprendido a bordar com a Marília. Ela quem me ensinou a bordar. E foi verdade, eu que ensinei várias pessoas. Vários rapazes, artistas mesmo, vários. Eles vêm perguntam. Não. No circo não tinha isso, né, Verônica? Hoje que é mais assim, mas no circo não tinha isso. Não tinha não. O bordado tradicional, e o bordado tradicional era esse mesmo. Vidrilho, lantejola, miçanga, é o bordado tradicional. Seus netos, que continuam no picadeiro, os netos do Tangará, eles, como as roupas que eles vestem hoje, são bordadas como antigamente? Não. O meu neto, ou a minha neta, que é casada com ele, né, a Evelyn, ô sogra, dá para a senhora comprar tantas peças de strass? Porque é todas bordadas de strass. As roupas todas. Mais não, eles não têm a paciência de bordar. E não tem tempo também. A Evelyn, pessoalmente, ela corre muito. Então, eles não têm, a maioria eles não tem mais tempo. Eu digo da minha família. A única que borda ainda e faz questão de mostrar que ela quem bordou, e muito bem, e foi a que me ensinou bordar com a mini lantejola, com essa lantejola que eu tenho feito, aquelas flores, tudo bem pequenininha, bem pequenininha. É a número 6? É a número 6. A minha neta, Kelly, também estava aí, que veio operar essa semana. Ela borda divinamente bem. Ela é a primeira arqueira, a única arqueira que nós temos aqui no Brasil. Mulher. Arqueira? Mulher. No circo? Ela faz o número de arco, é a coisa mais linda. Ela se veste de Índia. Ela entra, você vê as roupas que ela faz, Verônica. Que número, o que consiste o número dela? Ela atira em bolas, atira em maçã, ela é pontaria. É muito lindo o número dela. Marília, qual a diferença dos figurinos do circo de antigamente e os de hoje? Eu acho que os de antigamente eram mais elaborados pelas nossas mãos. Pensamento, desenhos. Vou pensar, vou fazer, acho que eu vou bordar isso, vou fazer aquele desenho.
Hoje não. Eles vão na 25, vê uma... Ah, vou botar isso aqui. Vê outra, strass, faz um desenho com strass. É muito mais fácil. Agora, o que nós fazíamos antigamente era coisa séria, era arte. Era arte. Verônica, eu vou te falar francamente, desses banners que eu bordei, tem um desenho que quando eu vejo aquele desenho, eu tenho vontade de chorar. É uma flor que eu fiz assim, várias cores, tom sobre tom, daquela lantejola miudinha. Aquilo é prova de paciência, uma por uma. Se você vê perto, você fala, nossa senhora, para bordar isso aí. E te digo mais uma vez, com a idade que eu estou, eu me sinto, sabe, feliz. Feliz por você ter me dado esse trabalho. Dona Marília, essas oficinas, porque não é a primeira, né? Não, já fizemos no Sesc, nos Céus. Eu sinto que você está fazendo uma catalogação dos bordados do circo. Com a Cristina, né? Os nomes. O que você... Quais as diferenças de pontos? Bordados, de pontos. Fala um pouco disso. Tem um que você deu um nome, porque eu também dou alguns nomes, né? É criação minha, não é que o nome é aquele, é coisa minha. Tem um que você deu o nome, o arrepiado. Aquele é o ponto que a maioria das pessoas mais gostam, porque eu finalizo com esse arrepiado, né? Que é uma lantejola, ela fica em pé, É uma lantejola, se for das miçangas grandes, eu coloco 3, porque elas ficam bem assim. Se for da pequenininha, eu coloco umas 4 e dou um ponto à frente dela, ela vai ficando em pé. Então, é para fazer a moldura do bordado. Esse, para mim, é um dos que eu gosto mais. Arrepiado. E tem eu e você. Como é eu e você? É uma lantejola, uma miçanguinha e eu prendo a lantejola. Eu e você, eu coloquei esse nome, né? Todo bordado com aquele paletó que tem lá pronto, eu e você. Foi bordado com eu e você. O que é isso? É uma lantejola, uma miçanga e pronto, acabou. Agora tem Unidos Venceremos. Como é o Unidos Venceremos? Unidos Venceremos partiu do eu e você, 2 ou 3 miçangas, eu já falo Unidos Venceremos, porque eu faço uma folha toda escamada, né? E do lado eu faço com 5 ou 6, faço 2 miçangas, 3 miçangas, 4 miçangas, 5 miçangas, forma uma folha só de miçangas. Aí partiu de 2, Unidos Venceremos. Então, qualquer formato que eu jogo elas juntas, Unidos Venceremos. Tem outros? Tem outros tipos? Oi? Tem outros tipos que você lembra? Não entendi. Tem outros tipos de bordados? Ah, tem sim. Tem bastante, principalmente fazendo desenhos com miçanga e lantejoulas, né? Tem vários. Por exemplo, eu pego uma lantejola número 10, coloco uma número 8 em cima dela, tom sobre tom. Aí ponho uma miçanga, eu bordei o maiô assim, dourada, número 10, com o número 8, azulão, e uma miçanga. Então ela dá jogo de cores, né? Então tem esse, tem vários, se a gente for pensar, e outra coisa, na hora você cria também. Tendo miçanga, vidrilho, lantejoulas coloridas, você tem que ter porções de coisas. Eu trabalho assim, eu quero variedade, porque aí na sua mente você vai jogando, vai fazendo os desenhos. Lá no meu banner tem uma flor que é só de uma lantejola na frente, na mesma lantejola eu subo, ponho umas miçangas, pego outra lantejola e venho. Ela vai fazendo aquele de miçanga e lantejola, e vai ficando uma florzinha. Então vai criatividade na hora do bordado. O circo mudou muito desde que você entrou no picadeiro até Mudou. os dias de hoje? Mudou. Por quê? O que Mudou. você fala das mudanças? O que você... Eu não vou mais no circo. Você sabe que eu não vou mais no circo. Não me sinto bem no circo.
que o nosso circo, o nosso ambiente era acolhedor. O nosso ambiente, terminava o espetáculo, todos os trailers ou barracas estavam abertas. O churrasco é naquele lado hoje. Vamos na casa da fulana, vamos na casa da Margarida. Hoje, amanhã, a pizza é tudo lá. Então nós tínhamos essa união, depois do espetáculo, de cada um e no trailer de hoje. Hoje você entra num circo, os trailers tudo trancado, tudo trancado. Ninguém não te dá um café. Você não é bem recebido. Terminou o espetáculo e já entra lá dentro, se tranca, você não vê ninguém. Acabou o fundo do circo, a gente falava o fundo do circo, que era o alegre. Era você convidar de outro circo, vinha quando estava perto, vamos fazer um churrasco, vem do circo tal, vem para cá. Então nós tínhamos essa corrente de amizade, que hoje não tem mais. E eu deixei de ir no circo por causa disso. E eu falei, gente, cadê meu circo? Cadê minha amiga? Eu queria ver fulano lá. Você não... Ah, não tem mais, tá... trancaram os trailers, tá tudo trancado. E é uma verdade, não é só eu que falo isso não, várias pessoas falam isso. Mas o circo continua? O circo você acha que acabou? Como é? Não, o circo jamais vai acabar. Jamais vai acabar o circo. O que eu digo que acabou foi a amizade, o elo de amizade entre os próprios artistas. Acabou. Se a moça, que não é nem artista de circo, é uma que aprendeu com alguém e entrou no circo. Por quê? Porque ela, pro dono do circo, pode pagar menos para ela do que um profissional. Essa mesma moça, se ela passa perto de mim, essa é a Dona Marília. Prazer. Eu olho bem assim e falo, mas meu Deus do céu, você não quer me cumprimentar? Onde eu pisei, você não passa na porta. É verdade. Então elas se acham grandes artistas. Aquele poder que não tem nem poder. Entendeu? Eu falo de cadeira. Eu tive ótimos professores. Eu tive professores de nomes, grandes artistas. Porque eu te falei, as minhas roupas que eu bordava, eu gostava de ver uma artista minha se apresentar para mim ver. Não tem que ter orgulho, não tem que ter, sabe, aquela... Não, porque eu sou trapezista, outra faz rola, outra... Não é assim. O que mudou no circo foi isso. Para mim foi isso. O circo continua a mesma coisa. A lona, bonita, agora cada vez mais bonita, bem elaborado, cada circo, um mais lindo do que o outro. Mas o miolo dele, de artistas... E o que você acha desse chamado circo novo, desse pessoal que vem de escolas de circo? É isso que eu estou te falando. Que quem perdeu foi os profissionais. Foi os profissionais. Apesar que, às vezes, você não é de circo. Você não nasceu com sangue de artista. Mas parece que tem uma coisa em você que você faz tudo que um artista faz. Mas já parece que nasceu com você aquilo. Né? Parece que nasceu. Você não precisou ser o sangue de artista. Né? Mas nos prejudicou bastante. Porque os donos do circo, você é uma profissional, você faz um trapézio. Você ganha um X, é o teu salário de profissional. Aí eu venho lá do circo tal, da escola de circo que eu aprendi, eu vou lá, se você ganhar 1.000, eu vou oferecer por R$400. Eu sou tão bom quanto você. Então o dono do circo, claro que vai me contratar. O que perdeu o circo, o que perdeu os artistas também, os profissionais, foi isso aí. Você tem saudades de alguma coisa? Saudades do circo? Eu tenho saudade da liberdade. Como assim? A liberdade do circo. Nós somos livres, nós somos livres. Nós não fechamos porta, não fechamos janela, deixamos o circo. Você vê que é difícil você falar, e os assaltantes entraram no circo. Os assaltantes entraram num trailer. É difícil, é muito difícil ver esse comentário em televisão e tudo, certo? Então essa nossa liberdade, tanto é que quando eu fui morar no meu apartamento, eu, o Ivan e o Pucci, nós três deixávamos a porta aberta. A porta nossa ficava aberta. E os outros, que não sabiam o porquê dessa porta aberta, ficava aquele burburinho comentando,
Eles fazem assim para mostrar o que eles têm dentro de casa. Hoje não, hoje eles sabem. É a liberdade nossa. Oi, Puti. Oi, Ivan. Então, tem café aí? Como a gente fazia no circo, a gente fazia nos apartamentos, entendeu? Só que agora a gente já não tem nem de um lado nem do outro, né? Então eu tenho que fechar meu apartamento, minha porta. Essa liberdade eu sinto falta. Numa CD da Priscila, né? Foi entrevistar o Marcelo Sbano, o irmão da Norma Sbano. Ele fala uma frase que aquilo eu gravei, eu sempre falo isso aí. Ele fala, Marcelo, por que você não quis o apartamento no Singapura? Ele falou, nem eu, nem meu pai. Onde é que meu pai ia colocar os cavalos de estimação dele? Onde ele ia colocar os cavalos? E eu e minha esposa, todo dia eu via as mesmas pessoas. Eu abria a porta, eu via a mesma escada. Eu ia lá para fora, eu via o mesmo poste. Para mim não dava. É muito duro para um circense viver num apartamento. É muito difícil. É difícil. Eu até hoje eu não me acostumei. Eu adoro meu apartamento. Graças a Deus eu tenho aquele teto. Graças a Deus. Mas dificilmente você entra no meu apartamento, você vai ver meu sofá aqui, meu sofá ali e a minha mesa aqui. Nunca você vai encontrar isso. Você vai ver meu sofá para cá, minha mesa para lá, minha televisão para lá. Minha filha quando chega fala, mãe, você já mudou de novo? Eu falei, eu já. Entendeu? Eu falo igual o Marcelo falou, eu não aguento a mesma paisagem. Eu não aguento. Mas é verdade. E se fosse te dado a graça de você viver, ir para o picadeiro de novo, o que você escolheria fazer? Se te desse assim, você pode entrar no picadeiro e fazer... Eu fui homenageada pela Bel Toledo como globista, segunda globista, gostei muito. Eu falei para ela, Bel, se você achasse um ótimo globista, eu queria um desafio, eu ia na garupa dele fazer o globo. Ela falou, não, Mari, pelo amor de Deus, aí eu tenho que ver não sei o quê, seguro de vida, não sei o quê. Mas se eu visse o Charles Torres, eu fazia isso. Você queria entrar no Globo? Meu sonho é entrar no Globo da Morte, na garupa de não digo eu dirigindo, já não digo isso, né? Pela idade, já não digo isso. Mas na garupa de um globista eu iria. Meu sonho seria isso. Marília, queria que você depois cantasse, cumprimentasse, para a gente encerrar. Mas antes, a palavra, você quer falar alguma coisa que não falou agora? Você quer dizer alguma coisa? Olha, a única coisa que eu quero dizer é agradecer. Só tenho que agradecer a Deus primeiro, né? Pela saúde de ferro que Ele me deu. Graças a Deus, graças a Ele. Pela bondade, sua bondade. Por você entender a idade que eu tenho, confiar, pela idade que eu tenho, confiar toda essa responsabilidade que eu também tenho. E faço com o maior carinho para vocês. Só isso que eu queria dizer. Entre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Mania de querer bem, mania de falar mal, mania de não dormir sem antes ler o jornal, de só contar aumentado tudo que escuta e o que vê, de guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez. Eu tenho várias manias, delas não faço segredo. Não posso ver tinta fresca sem antes passar o dedo.
Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Obrigado. Obrigado. Só a Verônica mesmo. Senhoras e senhoritas, cavalheiros e cavalheiras, marmanjos e marmanjas, distinta criançada, muito obrigado. Não tem de quê, como vai? Eu vou bem, diga logo, brucutu, urubu, zebu, tomico, dela, bagulho,